A escuridão da alma, aquele peso esmagador que verga os ombros e rouba a paz. Um erro, uma mancha, um abismo que se abre entre quem você é e quem você anseia ser. Todos nós, em algum momento, conhecemos essa sombra. Sentimos o frio que ela irradia, o isolamento que ela impõe. Mas e se lhe dissessem que o maior dos reis, um homem celebrado como sendo segundo o coração de Deus, um guerreiro, um poeta, um líder, tivesse mergulhado nessa mesma escuridão profunda e opressora? E se, do fundo desse abismo, ele tivesse encontrado palavras, um clamor tão cru, tão honesto, que não apenas alcançaram o divino, mas também atravessaram os séculos para nos tocar hoje? Esta é a história não apenas de um pecado real, um pecado que chocou uma nação, mas de um arrependimento que define a própria essência da busca humana por redenção. Este é o Salmo 51. Prepare-se para uma jornada ao coração de um rei quebrantado e talvez ao coração de sua própria necessidade de renovação. O rei Davi. Seu nome evoca imagens de coragem, de fé, da vitória sobre Golias, de salmos que embalaram a alma de gerações. Mas a Bíblia, em sua honestidade brutal, não esconde as falhas de seus heróis. Pelo contrário, ela as expõe, para que aprendamos não apenas com suas vitórias, mas também com suas quedas mais dolorosas. O contexto do Salmo 51 é um dos momentos mais sombrios da vida de Davi. Seu adultério com Batseba, esposa de Urias, um de seus mais leais soldados, e a subsequente conspiração para que Urias fosse morto em batalha, numa tentativa de encobrir seu pecado. Um ato de cobiça, seguido de engano e, finalmente, de assassinato. Quando o profeta Natã, enviado por Deus, confronta Davi com uma parábola penetrante, o véu da autojustificação se rasga. Davi é esmagado pela enormidade de sua transgressão. É nesse solo de devastação espiritual que o Salmo 51 floresce, um lamento que se tornaria o farol para todos os que buscam o perdão. O Salmo começa com um apelo visceral, direto ao cerne da natureza divina. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi não barganha, não se justifica. Ele se lança, despojado de qualquer mérito, sobre a única coisa que pode salvá-lo, a misericórdia de Deus, sua hesed, sua lealdade pactual, seu amor infalível. Ele não pede apenas que o pecado seja esquecido, mas apagado, como uma dívida cancelada, como uma mancha removida da existência. E a profundidade dessa necessidade de limpeza se intensifica. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. A imagem é poderosa. Não uma limpeza superficial, mas uma lavagem completa, uma purificação ritual e espiritual. Davi se sente imundo, contaminado até a alma. Ele anseia pela pureza que só Deus pode conceder, reconhecendo, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Aqui reside uma verdade teológica profunda. Todo pecado, mesmo que afete outros seres humanos, é, em última instância, uma ofensa contra a santidade de Deus, uma quebra da relação com o Criador. Davi não minimiza o dano causado a Batseba, a Urias, a sua nação, mas ele entende a raiz da transgressão. Ele clama por uma purificação que penetre até as fibras mais íntimas do seu ser. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. O hisopo era um ramo usado em rituais de purificação, aspergindo água ou sangue. Davi anseia por essa intervenção divina, uma transformação tão radical que o tornaria mais alvo que a neve recém-caída, um símbolo de pureza absoluta. Ele sabe que essa purificação não é apenas externa, mas interna, um desejo de que Deus me faças ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão.
O pecado esmagou seu espírito, quebrou sua alegria. Apenas o perdão e a purificação podem restaurar a música em sua alma. Davi não para no pedido de perdão pelos atos cometidos. Ele mergulha na própria natureza de sua condição. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Esta não é uma desculpa para o pecado, mas um reconhecimento humilde da inclinação humana para o erro, uma condição partilhada por toda a humanidade. Ele compreende que o problema é mais profundo que ações isoladas. É uma questão de coração. E é por isso que seu clamor se volta para uma transformação radical. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Este é, talvez, o clímax do Salmo, a petição mais audaciosa e transformadora. Davi não pede um remendo, uma reforma superficial. Ele pede uma nova criação. A palavra hebraica para criar aqui é bara, a mesma usada em Gênesis para a criação do universo por Deus a partir do nada. Davi está pedindo um milagre interior, um coração inteiramente novo, purificado de seus antigos desejos corruptos e um espírito firme, constante, inabalável. Um espírito que não vacile diante da tentação, que permaneça leal a Deus. O medo que acompanha essa busca por renovação é palpável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Para Davi, a maior tragédia não seriam as consequências terrenas de seu pecado, mas a perda da comunhão íntima com Deus, a ausência do Espírito que o inspirava e guiava, a lembrança de Saul, seu predecessor, de quem o Espírito de Deus se retirou, certamente o assombrava. Ele anseia pela continuidade dessa presença vital. E com a esperança dessa restauração vem a promessa: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se voltarão para ti. O perdão e a renovação não são apenas para benefício próprio. Davi, restaurado, se tornará um testemunho vivo do poder da graça de Deus. Sua experiência de queda e redenção o qualificará para guiar outros pecadores de volta ao caminho. O sofrimento, quando transformado pela graça, pode se tornar uma fonte de cura para outros. Ele continua seu apelo: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. A menção a crimes de sangue é uma referência direta e dolorosa à morte de Urias. Ele não foge da gravidade de seu ato, e a resposta à libertação dessa culpa esmagadora será o louvor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Um coração purificado e perdoado não pode conter sua gratidão. Davi entende o que Deus verdadeiramente deseja: pois não te comprases em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Em uma cultura onde o sacrifício animal era central na expiação, Davi percebe uma verdade mais profunda. Deus não se deleita nos rituais vazios, mas na atitude do coração. Um espírito esmagado pelo peso do pecado, um coração verdadeiramente arrependido e humilde. Esse é o sacrifício que Deus aceita e valoriza. O Salmo 51, portanto, transcende a experiência pessoal de Davi. Ele se torna um manual universal para o arrependimento. Ele nos ensina a confrontar nosso pecado com honestidade, sem desculpas. Mostra-nos a importância de clamar pela misericórdia divina, não com base em nossos méritos, mas na bondade de Deus. Revela o anseio por uma purificação profunda e uma transformação interior radical, a criação de um coração puro. E nos lembra que o verdadeiro arrependimento conduz à restauração da alegria, a um compromisso renovado de obediência e a um desejo de compartilhar a graça recebida.
A jornada de Davi, das profundezas do desespero à restauração da esperança, não é apenas uma história antiga, um texto poético relegado a páginas empoeiradas. É um convite, é um espelho para nossas próprias vidas, refletindo as sombras que por vezes tentamos esconder, mas também a luz incandescente da possibilidade de redenção. Você reconhece em si o peso do erro, a mancha que parece indelével, a sede por purificação, o anseio profundo por um novo começo, por um coração que pulse em sincronia com o divino? O Deus que ouviu o clamor angustiado de Davi, que viu suas lágrimas e aceitou seu coração quebrantado, é o mesmo Deus que hoje estende sua insondável misericórdia a você, a mim, a todos nós. O Salmo 51 não é apenas um lamento. É um mapa detalhado para encontrar a graça no meio da nossa falibilidade. Permita-se esse momento de honestidade radical diante do Criador. Ouse nomear suas falhas, não para se afundar na culpa, mas para abrir espaço para o perdão que liberta e a purificação que verdadeiramente renova. Abra seu coração para a possibilidade de uma transformação que só pode vir do alto. Talvez este seja o seu Salmo 51. Qual passo, por menor que seja, você dará hoje em direção à restauração que sua alma anseia desesperadamente? Aquele coração puro, aquele espírito estável, não são sonhos distantes, são promessas acessíveis através do arrependimento sincero e da fé na compaixão infinita de Deus. Compartilhe nos comentários como este salmo impacta sua jornada, ou simplesmente reserve um momento para refletir sobre a promessa transformadora de um coração puro e um espírito renovado. A porta da graça, incrivelmente, está sempre aberta.